Muito obrigado a todos que estão aí assistindo esse vídeo. Eu sou o Wilson Marques, Filosofia Instantânea. Então, a sequência nós estamos falando um pouco aí a respeito do assunto política em Filosofia Instantânea. Então, assim, nunca houve reunido como hoje nós temos tantos elementos de formatar a sociedade. Então, se eu pegar a ideia de Paulo Freire no livro Pedagogia do Oprimido, então existem dois grupos. Um são os opressores, o outro são os oprimidos. Qual que é a ideia que Paulo Freire apresenta? Existe uma ideia de cada coisa que há no mundo. Essa ideia ela é formatada pelas pessoas que estão no mundo. Essa é a edição. Como você edita um desenho, como você edita um texto, como você edita a sua casa, você tira uma parede, coloca outra, né? Então, assim, nós podemos pegar o exemplo do Khomeini. Nós tivemos aí o Ayatollah Khomeini, né? No Irã, ele fez aí uma revolução. Ele era um líder religioso, é o famoso Shah do Irã, né? Então ele conseguiu depor ali aquele governante que era ali na época, Mohamed, não lembro o nome dele. E como que ele fez isso? Com a união das pessoas. Porque são as pessoas quem está interessado no governo. Nós estamos em um momento de isolamento social. Nesse momento, as pessoas elas estão o empecilho que existe de trânsito para as pessoas, aí é até um excelente momento de reflexão. Então, vamos utilizar outros países. No Brasil, esse vírus que acometeu a sociedade humana atual, em outros países é como se não existisse mais o vírus. Por quê? Porque houve aí uma ação pública. Os governantes dos outros países tomaram todas as medidas cabíveis para que o vírus não se alastrasse mais. E com a vacina já chegou num estágio que é de quase como se tivesse se transformado em uma gripe. Não tem mais isolamento social. Então, por que isso está acontecendo no Brasil? Então, assim, isso são questões que afetam as nossas vidas, né? São questões que são fundamentais, porque o que nós podemos fazer com a política? A maioria das pessoas, elas não aceitam a política, mas assim, o que elas estão fazendo para a política ser melhor? Novamente nós estamos aí, eu já fiz isso algumas vezes. Eu iniciei com um grupo que tem um projeto chamado Conecta. Qual o objetivo desse projeto? Ele quer colocar... Eu acredito que fica mais fácil o projeto, ele ter uma personalidade jurídica de direito. Eu acredito que fica mais fácil ele ter uma personalidade jurídica de direito privado, como por exemplo, uma associação ou uma ONG. Talvez seria mais fácil uma ONG, uma organização não governamental, sem finalidade lucrativa. Então, eu acredito para, inclusive, adquirir um título de OCIP. Então, assim, para poder ser nomeada, para poder ser diplomada como OCIP. Qual é o projeto? Então, existia na Grécia o cônsul da plebe, que ele lidava com os assuntos. As pessoas precisavam de ter
ali um problema que era público, que precisava de ser solucionado, esse cônsul ele reportava direto para a autoridade competente, esse cônsul da plebe. Então, nós podemos fazer isso, porque, por exemplo, se você tem um problema agora que está no seu bairro, ou que é um problema que está na sua rua, como você vai ter uma solução desse problema? Você vai ligar, mandar um WhatsApp para o governador? Você vai mandar um Telegram? Vai chamar no Facebook o vereador aí da sua cidade? Como que você vai fazer isso? Então, esse é o projeto Conecta. Nós ainda estamos formatando o projeto para que ele seja entregue com todas as suas características aptas de funcionamento. Então, é o que falta para o projeto. O nome nós já criamos e assim ele já saiu do papel. Nós já começamos a nos mobilizar, chamando algumas pessoas para esse projeto. Quem não gosta de política, como diria Platão, é comandado pelos que gostam. Infelizmente, tem 2.400 anos isso que Platão falou isso. Mas infelizmente ainda são pessoas que a política nós podemos traduzir como um simples conluio. Pessoas organizadas para prejudicar o maior número. E realmente, qual que é a função que deveria ter a política? São os representantes. O que é um representante? Quem aí tem uma pessoa que representa ele no poder legislativo, no poder executivo? Então, não existe. O que existe? O poder dividido em legislativo, executivo e judiciário, que está ali apenas trabalhando para o benefício cada um do seu específico grupo partidário. Então, não existem organizações partidárias que estejam assim, que tenha uma postura de benefício público das pessoas humanas. E para que nós vamos ficar com tanta conversa? Para que nós vamos... Não é necessário um discurso de filosofia para as pessoas poderem entender que existe uma corrupção no sistema, no poder. Todos sabem disso. Isso não é segredo. Como que nós vamos solucionar esse problema? Então, Conecta tem essa primeira postura. Existe uma demanda. As pessoas querem um político que seja uma pessoa que realmente seja um líder com foco no benefício público, no benefício da população, das pessoas. As pessoas querem isso. Elas querem. Aonde elas irão conseguir? Aí entra aquela discussão, se não vota nenhum, vai ser o outro. Não existem só duas pessoas na política. Não existem só dois partidos. E, inclusive, esses que estão aí já decretaram a sua incompetência. Todo o poder constituído é incompetente. Mas por quê? Aí, sim, o príncipe de Maquiavel tem razão. Em virtude nós temos aí características apontadas no livro de Maquiavel, Príncipe, a ganância, nós poderíamos até colocar assim, a ambição e o egoísmo, que seria ali justamente os problemas que nós identificamos em quem está no controle. Como que nós vamos mudar isso? Porque muitas pessoas falam assim, é impossível mudar isso. Aí nós poderíamos pensar assim, é impossível, mas por quê?
Porque não é o poder, ele não é mau. Uma faca, ela não é má. O obstetra pode utilizar essa faca para fazer o parto. E o homicida pode utilizar essa faca para retirar a vida com o bisturi. Então, qual que é a proposta do projeto Conecta? A primeira proposta é essa. Porque algumas pessoas que eu já apresentei o projeto perguntaram assim, mas Wilson, o que é isso? Aí eu falei assim, olha, primeiro, nós somos pessoas organizadas com uma busca de uma sociedade melhor. Aquela mesma sociedade apontada lá por Platão, na República. Exatamente. Por que não? Uma sociedade como a sociedade descrita no livro de Platão. Por que não? Vocês conhecem? Alguém chegou a ler a República? Porque, assim, algumas pessoas pensam assim, filosofia é um esquema de palavras eruditas que, além da dificuldade cognitiva destas, elas apresentam alguma paralaxe cognitiva que leva qualquer leitor atento a possuir apenas dúvidas. Alguém poderia dizer isso da filosofia, mas não. Não é isso a filosofia. A filosofia são duas palavras intrínsecas: amor, sabedoria. E nós podemos utilizar amor e sabedoria para nós construirmos uma sociedade melhor. Pense você em sua casa. A sua casa, como que você consegue fazer para que ela seja... Se você tem um lar que é agradável, tem amor nesse lar? Tem sabedoria? Se é possível ter um lar harmônico sem amor e sabedoria, pensa você em sua casa. Você mora com quem? Com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, com a sua esposa, com seus filhos? Com quem você mora? E na sua casa tem amor? Daqueles que são os líderes da sua casa? Você já pensou em você ter políticos que tenham esse compromisso com o amor e com a sabedoria? Porque as pessoas até confundem amor com um simples contato entre partes íntimas humanas. As pessoas até confundem. Se for assim, então será que as formigas amam? Então elas amam mais do que nós humanos. Porque as formigas, elas são harmônicas. A sociedade formiga não tem problema. Ela participa assim de uma harmonia plena. Todas as formigas respeitam a regra ali, o Leviatã formiguês. Todas as formigas respeitam. E os humanos? Porque é uma completa desorganização. Entra a questão primeira que aí sim, não há dúvida de que as pessoas também possuem alguma culpa. Não é apenas... Tem até uma história que tinha... Eu já contei essa história, vou contar de novo. Muita gente ainda não ouviu. Então o ladrão, ele preso, aí ele falou: você só está fazendo isso porque você é o rei. Então a sua autoridade te dá essa competência de fazer o que você faz. Mas você aqui na minha situação, você seria igualzinho a mim. Aí o rei falou assim: então eu vou mudar. Olha, venham cá, guardas. Ele agora, ele é o rei e eu vou ficar no lugar dele. Aí o ladrão sentou feliz na cadeira do rei e assustou quando ele olhou assim: o que é isso? Aí ele falou assim: a espada da justiça. Se você tomar qualquer decisão errada, ela vai cair sobre você. Aí ele: não, guardas, me prendam, coloquem ele aqui. Então assim,
É porque é muito simples alguém falar assim, o político é o bandido, o presidente, o deputado, o senador, mas será que é só ele? Será que você não contribui? Por exemplo, nós tivemos aí 20 anos de governo do PT. Hoje eu escutei uma senhora falar assim comigo, não, eu não sou petista, eu sou lulista. Eu escutei uma senhora falar isso comigo. Eu falei, e por que você é contra o meu candidato? Que eu tenho meu candidato, que eu vou apoiar para ele conseguir um mandato, para ele poder exercer e utilizar o poder, utilizar o exercício do poder para benefício das pessoas, porque nós precisamos, se eu quiser ou se eu não quiser, há pessoas ocupando o poder, seja ele executivo, seja ele legislativo, seja ele judiciário. Então, assim, vamos imaginar a seguinte questão, a partir de agora eu falo assim, eu não quero mais que exista o poder. Vai acontecer? Não. Vai continuar tendo poder com os mesmos corruptos que estão mandando nesse momento. Então, eu quero ter um político, eu quero que todos os políticos realmente me representem. Eu gostaria de poder falar assim, nossa, ainda bem que esse nosso presidente fez isso por nós, está ali por nós. Eu quero falar isso um dia. É impossível eu voar sem um avião ou sem um helicóptero. Isso é impossível. Mas é impossível um político que não seja corrupto. É impossível um político que seja líder, como Ayatollah Khomeini existiu. Ayatollah Khomeini existiu. Não é um simples mito. Existiu o Gandhi, existiu o Siddhartha Gautama, existiram e certamente existem homens bons no mundo, pessoas boas, certamente existe. E eu conclamo a qualquer um que esteja assistindo esse vídeo, vamos organizar o bem, porque o crime nós sabemos que ele é organizado. Nós temos aí as agremiações criminosas, nós já sabemos disso. Cadê a organização do bem? Então, esse é o projeto Conecta, e justamente o que ele faz, ele conecta o poder a você, que é povo, como eu, que sou povo, pessoas simples, pessoas comuns. Esse é o projeto Conecta. Ele existe? Não. Por quê? Porque você não está nele. Enquanto você não estiver no projeto Conecta, ele não existe. Porque o projeto Conecta é você. É você com o poder em suas mãos. Então, qual é a finalidade desse projeto? É você. Se não for você, vamos pegar o filme do Thor, né? Então, assim, ele brigava lá pela cidade com a moça lá malvada, e a moça malvada brigava pelo aquele povo. E aí ele pergunta pro Odin, mas ela tem força, ela, né? Aí o Odin fala para ele assim, eu não lembro o nome da cidade, mas aí a cidade é você e o povo. Então ele entra numa nave, eles em uma nave destruíram a cidade, porque teve uma guerra e tal, mas eles vão procurar outra cidade. Então quem é o poder? É você. Quem são os governantes, se não tem alguém para ser governado? Lembre-se disso, você é o poder. E isso não é mito, isso não é filosofia. Isso é Constituição Federal de 1988, artigo 1º, que o poder emana do povo, que o exerce através de seus representantes eleitos, ou diretamente nos termos da própria Constituição. Então, eu chamo você que está vendo esse vídeo
Para convidar, eu vou deixar aí meu número de WhatsApp, 31 999 123 002. Para quem quiser conhecer o projeto e participar, para nós podermos... Porque você quer um país que seja para você, brasileiro? Você quer uma sociedade melhor? Para o seu filho, para o seu neto? Filosofia Instantânea, Wilson Marques, muito obrigado a todos.